Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que está você nesse dia de hoje? Como é que está você nesse dia de hoje, eu te pergunto. Está chovendo muito, né, em Salvador, chovendo muito. Nós sabemos que a chuva traz transtorno aqui na capital, na nossa cidade. Nossa cidade, o trânsito fica caótico, muitas casas entram água, É um dia difícil, nós sabemos disso, mas eu quero te dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Eu peço a Deus nesse dia de hoje que Ele te abençoe, que Ele te dê livramento, que Ele te sustente nesse dia de hoje, que Ele possa ser a sua provisão nesse dia de hoje. Que Deus possa ser essa provisão. Se agarre no Senhor. Nos momentos difíceis também nós devemos nos agarrar e continuar confiando no Senhor. E saber que esse momento é passageiro. Logo, logo o sol voltará a brilhar. Logo, logo o sol voltará a brilhar. Creia tão somente. Mas muito bem, meus irmãos. Tem alguns dias que eu não gravo nenhum vídeo, mas eu já disse a você que só apareço aqui para trazer um recado quando Deus nos sinalizar. E nessa noite para hoje pela manhã, Deus me sinalizou com uma palavra, uma mensagem, um recado de Deus para essa manhã, para a minha vida e para a sua vida. E Ele fala de surpresa. Surpresa. Surpresa é aquilo que nos causa admiração ou nos causa espanto, não é verdade? E muitas vezes a gente usa algumas expressões quando nós somos pegos de surpresa. Às vezes a gente diz, não é isso? Então a surpresa ela é algo inoportuno, algo inesperado, é algo repentino, algo que acontece assim de uma forma realmente que a gente pode dizer surpreendente. E eu vendo num livro fala o título desse livro, A Arte da Guerra, que é escrito por um general chinês, Sun Tzu. Ele fala sobre o princípio da surpresa. O princípio da surpresa, ele diz que é uma tática, é uma das principais táticas para a vitória em uma batalha. Ele diz que é uma das principais táticas para a vitória em uma batalha. Eu, como trabalhei muito com isso e conheço um pouco, eu não diria que eu não usava esse termo princípio, mas nós usávamos a palavra fator surpresa. O que é o fator surpresa? O fator surpresa é aquela situação que quando nós estamos em um embate, estamos em uma batalha, estamos em uma guerra, estamos em um combate, aquele que chega primeiro, aquele que toma uma atitude que surpreende o outro, sempre ele leva a melhor. A maior parte sempre vai levar a melhor. É muito difícil, creia nisso aí, muito difícil aquele que não estava no momento preparado e é tomado por esse fator surpresa de sair bem sucedido. É quase impossível. Então, você quer ver um exemplo? Nós falamos sempre, né, as orientações que nós vemos de segurança. Não pare, não fique dentro do carro, não, as mulheres mesmo não fiquem fazendo maquiagem, evite de ficar usando celular, entrou no carro, sai logo. Isso tudo é por quê? Para que não seja pego pelo fator surpresa do inimigo. O inimigo usa também isso, o fator surpresa. E nesses momentos de vulnerabilidade, no momento de distração, no momento que às vezes a gente está dormindo, né? O inimigo ele chega. E uma das frases que você pode olhar que eles dizem logo e às vezes deixa as pessoas paralisadas, ou então com um tempo demorado de resposta, de raciocínio lógico, é quando ele diz assim, perdeu. Quando ele diz perdeu, você desarmou tudo. Porque a pessoa estava despercebida, estava distraída, estava naquele momento totalmente vulnerável. E aí não tem para me correr. E às vezes demora para ter uma reação, um raciocínio lógico, e às vezes ainda toma uma atitude incorreta.
porque não é momento às vezes de reagir, já realmente quem chegou primeiro com o fator surpresa é que leva a vantagem, e ele já estava na vantagem. E aí não tem, já se tornou presa fácil. E a presa fácil ele tem que agora ficar à disposição daquele que chegou primeiro. E principalmente você pode olhar que esse fator surpresa é usado muito à noite, muito na madrugada, muita situação que a pessoa está realmente naquele momento de sono. Porque você pode até estar no sono, meu irmão, você pode estar dormindo, mas você tem que estar vigilante. Assim só era se lembrar da parábola das 10 virgens, né? Você pode chegar até um momento, vai ter um momento de sono, mas no momento, as 5 prudentes, elas estavam preparadas, porque na hora que o noivo chega, ela se levanta e ela tinha azeite na botija, mas as nécias, as loucas, elas não estavam preparadas e realmente elas foram pegas pelo fator surpresa. Então é dessa forma. Muitas vezes, a gente até que nós somos um povo de oração, um povo que ora, e às vezes a gente também somos pegos de surpresa, assim, mas é surpresa boa da parte do Senhor. Quer ver uma coisa? Muitas vezes eu vou dar um exemplo. Você está querendo um emprego, está desempregado, aí você diz assim, eu vou orar, vou jejuar nesse dia de hoje e vou fazer uma oração, no que eu nunca fiz. Vou chamar aqui a atenção de Deus, jejuar nesse dia de hoje e vou orar. E aí você começa a fazer uma oração incessante. E aí você está ali orando incessantemente ali naquele dia. E quando você acaba de orar, imagine, você acaba de orar, aí quando você vai olhar seu celular, está lá a mensagem. Compareça que o seu currículo foi selecionado para a vaga de emprego. Aí você olha assim, você fica atônito, você cria um espanto, porque na mesma hora você recebeu uma resposta surpreendente da parte de Deus. E quando você chega lá, a vaga é sua. Você diz que Deus é esse que nos surpreende. Mas Deus pode fazer isso nesse dia de hoje na sua vida. É isso que eu quero te dizer. Ele pode te surpreender. Se você estiver ligado com Ele, estiver buscando a Ele, Ele pode fazer isso. Deus tem o tempo dele, Ele, em qualquer momento Ele pode nos surpreender. Então, se você está com uma causa que você acha que é impossível, algo que é uma doença, algo no casamento, algo assim, dobra o joelho, vai buscar o Senhor, desça, faça essa oração incessante ao Senhor, chame a atenção dEle, faça algo que você nunca fez e chame a atenção do teu Deus e Ele vai te surpreender. Ele te surpreende, Ele pode te surpreender nesse dia de hoje. Você quer ver uma coisa? Lá no livro de Atos tem algo interessante. No capítulo 12, fala de que a igreja estava crescendo, né? Jesus já tinha ascendido aos céus, o Espírito Santo já tinha descido, e agora a igreja estava crescendo, estava no crescimento, e aí criou uma situação de perseguição contra a igreja, contra o povo de Deus. E nessa passagem de Atos 12, Herodes, ele manda prender os discípulos, os apóstolos de Jesus, os discípulos, os seguidores de Jesus, começa a prender os líderes, né? E aí diz que a primeira pessoa que foi morta à espada foi Tiago. Depois ele manda prender Pedro. E era dia de Páscoa. E Pedro foi para o cárcere, foi preso e levado para o cárcere. Só ia esperar agora passar a Páscoa para Pedro ser morto. E quando Pedro está lá preso no cárcere, era a noite, Pedro estava lá e a igreja orava incessantemente em favor de Pedro. Diz aqui, no versículo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Aí você vê, a igreja estava orando, estava com propósitos. Se você ora é porque você crê que Deus pode fazer até o impossível, não é isso? Agora, que Ele pode nos surpreender e deixar a gente atônito, Ele deixa, mesmo aqueles da fé. E é isso que foi que aconteceu quando eles estão lá orando, naquela mesma noite, que eles estavam orando ali, sem parar, incessantemente. O anjo desce, Deus envia um anjo para trazer liberdade a Pedro. Pedro sai daquela prisão. Pedro, quando sai dali, ele vai diretamente
para o lugar onde os irmãos estavam congregados orando. E quando Pedro chega no portão, a criada vem atender Pedro. E quando ela vê, ela se surpreende, ela volta, não abre o portão, ela sai tão alegre e volta para informar os outros que Pedro está lá no portão. Quando ela fala isso, ele diz assim: você está louca. Aí olha que passagem interessante. Aí diz aqui mesmo assim, ó. Entretanto, no versículo 16, entretanto Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Eles ficaram surpresos. Quer dizer, eles oravam, mas não sabiam que Deus é um Deus de surpresa, que Ele age no tempo dele e Ele pode trazer surpresas maravilhosas na nossa vida, para aqueles que creem, aqueles que têm fé, aqueles que oram, aqueles que se reúnem, que congregam, que oram incessantemente ao Deus Todo-Poderoso. Chama a atenção dele, a igreja estava orando incessantemente, você sabe, o fogo estava caindo, o fogo estava ardendo, o poder de Deus estava descendo naquele lugar. Enquanto eles oravam, enquanto as lágrimas subiam, enquanto o clamor subia, o poder descia naquele momento, lá naquela cela, o anjo descia para salvar, para trazer liberdade a Pedro, trazer libertação, tirar Pedro daquela situação, trazer o livramento. Deus é maravilhoso, Deus nos surpreende, e deles ficaram atônitos. Eu achei lindo isso aí, que às vezes a gente fica assim surpreso, atônito com Deus, que Deus age em uma rapidez, em uma causa impossível. Você sabe o que é isso? Você está aí doente, se você clamar ao Senhor, fizer algo, Deus pode fazer, pode te surpreender nesse dia de hoje. Não sei a situação que você está passando aí agora, aí nesse momento, mas se você dobrar o joelho onde você estiver, Deus pode fazer até hoje, nesse dia de hoje, te surpreender. Amém? E outra coisa que Jesus vai dizer também, mas Ele também fala para nós ficarmos vigilantes a todo tempo. Mesmo o povo da fé tem que ficar vigilante, a gente não pode ficar dormindo, não pode ficar despercebido, não pode ficar desatento, distraídos. Olha o que ele diz lá em Mateus 24, no versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então a gente pode ser surpreendido a qualquer momento com a vinda de Jesus. E você tem que estar preparado, vigiai, esteja atento, esteja trabalhando, esteja congregando, esteja orando, esteja jejuando, esteja buscando, esteja ajudando o próximo, esteja levando a palavra, esteja fazendo o ID. É isso que é ser vigilante, todo o tempo está trabalhando para o Senhor, para o reino de Deus, e você não será, o fator surpresa não te pegará, sabe por quê? Porque você estará preparado. Você pode ficar até atônito, você pode ficar surpreso, mas é da parte boa do Senhor, porque Ele vai agir em seu favor. Você crê nisso? Olha o que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, Paulo vai dizer assim, ó. Olha o que Paulo diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Você entendeu aí o que Paulo está dizendo? Então você tem que ficar, e ele vai dizer mais ainda nos outros versículos desse mesmo capítulo, ele vai chamar a atenção para ficar vigilante, ficar atento, ficar ligado, ficar totalmente voltado para o Senhor, totalmente no caminho, agarrado em Jesus, porque a qualquer momento Ele vai voltar e pode nos surpreender. Esse é o recado de Deus para esse dia de hoje. Receba em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe nesse dia de hoje. Beijo.